Porque seja como for, há um fato aqui. Há esse depoimento que eu não estava ciente antes. Ele disse para o Joey que iria levar as meninas em segurança. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da saga investigativa Os Quatro de Idaho. E hoje eu tenho algumas questões muito importantes para revelar aqui para vocês. Nós vamos fazer uma análise muito profunda em um vídeo bastante polêmico desse caso. Os episódios anteriores da saga, eles estão todos em uma ordem cronológica aqui pela playlist Saga Os Quatro de Idaho. Você encontra nos comentários abaixo e você pode conferir sem o menor problema, tá bom? Nessa minissérie Gustavo Report. Henry disse, olha, tudo bem ser otimista, a ter altas aspirações na tentativa de atrair investidores, mas havia um limite, e esse limite foi ultrapassado. Havia uma razão pelo qual ele sempre funcionava quando os investidores chegavam. Ele imaginava que o sistema era confiável, afinal, ele sempre parecia funcionar durante as visitas dos investidores. E é agora que a casa começa a cair, olha só. Pois é, confira a minissérie Elizabeth Holmes no golpe do Vale do Silício, porque é uma história sem precedentes. Nesse momento, eu já gostaria de agradecer a Maria Varela, que fez uma contribuição pelo Pix. Eu agradeço muito a gentileza, o carinho de estar doando e contribuindo aqui para com o canal, tá bom? Lembrando que se você quiser conhecer as outras atrações aqui, você tem vários episódios para conferir dessa série, do Gustavo Report, as minisséries Pássaro Negro, Enfermeiro da Noite, Ana Delve, por aí vai, o Escape da Casa do Horror também. Você pode achar tudo sem o menor problema. Se você ir na página inicial, pelo celular, tablet ou notebook, você vai encontrar as seções, as categorias das atrações. Estão na mira, sagas, ali tem tudo organizado, não tem como se perder. E você pode achar os episódios em ordem cronológica, se você tiver dificuldade em conferir algum, tá bom? Nós vamos começar esse episódio agora. Bom, se os outros episódios são focados em atualizações, nesse nós vamos voltar um pouco no tempo para rever alguns pontos aqui que são muito relevantes. E é importante voltar para aquela noite, a noite em que tudo aconteceu. E vocês vão ver algumas imagens com algumas interações importantes e também sobre um ponto de vista de análise que eu vou fazer enquanto eu narro aqui. Mas antes, vamos recapitular um pouco os passos da Kelly e da Madison naquela noite de 13 de novembro. O departamento da polícia de Moscou divulgou informações que as meninas estavam em um bar local chamado Corner Club, entre 22 horas e 1h30 da manhã. Em seguida, elas foram vistas em uma transmissão da Twitch ao vivo no Grub Truck, localizado na 308 Sun Man Street, aproximadamente a 1h40 da manhã. E dali as duas pegaram uma carona de uma festa particular do centro de Moscou para a residência delas, chegando em casa aproximadamente a 1h56 da manhã. Então vamos para essa parte do vídeo que vocês estão vendo agora. Aparentemente, parece que a Madison está um tanto irritada. Ela bate as mãos no caminhão. E aí nós vemos o suposto Jack, famoso cara do capuz. E o rapaz que está do lado dele se chama Joey. E eles parecem estar conversando. Aí a Madison olha para trás e o Jack aponta um dos 3 dedos em sua direção. Então ela ergue a mão, fazendo assim com o que parece ser um sinal de pare. E rapidamente ele aponta para ela pelo menos 2 vezes. Aí ela estica o braço e aponta diretamente para ele outra vez. A Kelly, a princípio, está alheia a tudo isso, mexendo em seu telefone. Mas ela o coloca no bolso em seguida. Então a Madison vem de volta e faz o que parece ser realmente um tipo de ponto intenso na direção do Jack. Aparentemente, o áudio aprimorado por um engenheiro demonstrou as palavras que ela estava usando lá, que é "você é alguma coisa, senhor". Então, o Jack e o Joey continuam a conversa, mas é claro que algo aconteceu aqui porque a Madison aparentemente está muito irritada e ela se comunica com a Kelly, que nessa hora meio que se vira, que nessa hora está de costas para o Jack, que continua conversando com o Joey. A Madison está se segurando contra o caminhão outra vez,
com as costas pro Jack também. O que quer que a Madison disse a ele anteriormente, claramente não teve muito efeito sobre ele, porque ele ainda estava lá falando com o Joe. Em seguida, nós temos a Kaylee novamente com seu telefone, e ela está tirando uma selfie, e os braços dela estão muito erguidos. Talvez o Jack esteja, de alguma forma, naquela foto. Essa selfie é um momento estranho. Talvez aquele quisesse fotografá-lo, ou não, mas nesse momento não tem como saber disso. Logo depois, a própria Madison se aproxima para olhar para o celular da Kaylee. O Joey, o cara que conversa com o Jack, está ali esperando a sua comida, então ele apenas está mantendo o papo com o Jack. Em seguida, as meninas estão rindo. E aí o Jack se curva, o que parece ser uma resposta de alguma risada também. E o Joey se aproxima dele, depois eles ficam mais próximos, pega a mão do Joey como se alguma piada estivesse acontecendo ali. E a Madison está balançando as pernas e ela está um pouco ansiosa. Talvez, como todos ali, ela estava aguardando a comida. E aí, finalmente, ela pega o seu pedido. Sem hesitar, ela e a Kaylee vão embora. Elas não olham para trás e nesse ponto, o Joey aponta seu dedo para as meninas e o Jack se vira. Aí o Joey vai para o caminhão e o Jack vai embora por outra direção. Ainda é possível depois ver o Joey se virando e olhando mais ou menos para onde o Jack está indo. Esse Joey, que se chama Joey Vidal, deu uma entrevista e ele também disse que estava no mesmo bar que as meninas. Segundo as suas palavras, elas estavam chamando a atenção de muitos caras lá. E aparentemente elas conversaram com muitos deles também. Ou com eles. Ele acrescentou que aquele estava visivelmente bêbado. E aí ele disse, olha, a garota mais alta ali de rosa tinha olhos vidrados. E ele disse que falou, ei, em voz alta e que ela estava meio que tropeçando. Aí o interessante é que ele saiu do bar antes das meninas. E ele estava com uma vizinha que acabara de se mudar para Moscou. E ele havia mostrado a ela o Grub Boss, o food truck, que é bastante popular entre os estudantes famintos que gostam de comer naquela hora da noite. Aí ele disse que ele estava lá esperando porque o Grub Bus demora uma eternidade quando há um bando de adolescentes completamente bêbados. E ele observou que estava 100% sóbrio. E ele disse que viu o cara do moletom aparecer com as duas garotas. Segundo ele, a vibração da conversa foi super tranquila, o cara aparentemente era super legal e que ele estava tentando ajudá-las a chegar em casa em segurança. E aí ele falou assim, olha, ele era engraçado, ele era legal, ele estava lá para garantir que elas chegassem em casa em segurança porque elas estavam super bêbadas. E eu pensei que ele era um cara sólido. Acredite em mim quando digo que a vibração dele não era ruim. Aí, enquanto eles esperavam, um bando de caras da fraternidade apareceu. E aí ele estava tirando sarro dos caras, porque eles estavam com shorts curtos, regatas e estava frio, obviamente. Então ele disse, relaxa, mano, alguns de nós são solteiros. E aí isso fez todo mundo ali em volta rir. E o cara do moletom, o suposto Jack, fez uma piada. E ele falou, as pessoas estavam conversando, apenas conversando, esperando os seus pedidos de comida. Então ele viu um sedã escuro de 4 portas que apareceu. E um cara saiu e gritou, apressem-se, para as meninas. E então, rapidamente, assim que elas pegaram a comida, elas foram embora e simplesmente o abandonaram. E ele olhou pro cara de moletom e disse, mano, elas estão indo embora. E ele disse, o quê? E aí ele pediu desculpas. Agora, olha só que interessante. O cara do food truck, segundo o depoimento do Joey, ficou com pena das duas meninas e entregou a comida a elas. E elas pegaram e correram para o carro. E o Joey percebeu isso. Vê se vocês notaram mais ou menos o que ele notou. Porque quando ele se aproximou, ele disse, cara, você acabou de dar a comida para aquelas garotas sem que elas pagassem? E aí ele disse sim, é que elas tinham que ir para casa. No dia seguinte, a divulgação do que aconteceu, o Joey percebeu que tinha algumas informações que a polícia poderia usar na investigação, então procurou as autoridades. E a única coisa que ele
pôde fazer foi verificar a linha do tempo e dizer à polícia que elas entraram no carro, e essa pessoa do carro já foi inocentada pela polícia. O Joey disse que o caso realmente o atingiu, porque ele falou, olha, eu estava lá, eu tenho uma filhinha, e no final das contas, um pai vai passar o dia de ação de graça sem uma filha. Isso realmente dói. Essa entrevista, obviamente, foi antes do dia de ação de graças. O cara do food truck também foi entrevistado. E ele disse assim, que aquele havia feito o pedido a 1h43 da manhã e, inclusive, esse atendente se chama Joseph Waddell. E quando ela se aproximou, ele deu as boas-vindas dizendo bem-vinda de volta, porque ele se confundiu, na verdade ele confundiu as duas meninas com outras que estiveram lá no início da noite. E o gerente desse estabelecimento, que ao que parece estava lá, também foi percebido que as meninas estavam levemente embriagadas, mas não se destacavam entre as dezenas de outras pessoas que chegavam ali quase caindo. Ele disse que não havia nada fora do comum, que definitivamente as meninas estavam apenas se divertindo, e que ele não se lembrava de ninguém que chamou sua atenção, e que não havia ninguém ali emitindo algum sinal negativo ou uma energia meio escura. No final, ao que parece, pelo que eu entendi, segundo o que ele disse, aquele pediu uma porção de carbonara, que era $10. E ela tentou pagar com pontos ou tickets. Eu realmente não entendi bem o que isso significa na minha tradução, então eu acho que podem ser tickets. Mas aí ele disse que ela não tinha o suficiente. Porém, ele só percebeu que havia servido as garotas em 16 de novembro, quando seu chefe lhe disse que as meninas poderiam ter estado lá naquela noite. Aí o Don Fletcher, que é o proprietário do negócio, disse ao Daily Mail que ninguém da polícia havia entrado em contato para solicitar a filmagem ou depoimento de testemunhas da equipe até aquele ponto. Isso aqui é estranho, porque parece que as garotas estavam intencionalmente tentando se afastar dele, e elas o ignoraram o tempo todo em que estiveram no food truck. Ele pode ser completamente inocente, mas não deixa de ser azar dele ser uma das últimas pessoas a ver as duas garotas vivas. E nesse caso, um álibi de ferro pode inocentá-lo, ou já o inocentou, segundo a polícia. Vamos olhar aqui para as possibilidades hipotéticas de qualquer decorrência que possa ter surgido naquela noite. Pode ser que elas tenham dito que dividiriam uma carona com Jack, já que supostamente eles moravam no mesmo quarteirão. E então elas se foram deixando para ter que andar no frio no meio da noite. Só que aí, o boato sobre o Jack diz que ele foi expulso do bar. Então, só se ele foi expulso ao mesmo tempo que as garotas estavam saindo. E aí eles se encontraram na porta, vai rolar uma carona, a gente só quer comprar um pouco de comida, vem com a gente e tal. Universitários dividem o táxi o tempo todo, mas naquela noite não era táxi, era uma carona. Então, seria levar um estranho para o carro de outra pessoa. Segundo, na hipótese que elas prometeram uma carona ao Jack, então elas simplesmente decidiram ir sem ele e abandoná-lo no frio. E qualquer um ficaria assim, tipo, o que acabou de acontecer aqui? Pode haver outra explicação de alguma outra possibilidade que não me vem à mente no momento? Pode, com certeza, estamos abertos aqui para isso. Mas, neste ponto, essa mesma hipótese que eu dei aqui para mim não faz sentido. E está completamente estranho quando você olha o contexto dessa gravação, porque a atitude das meninas é indiferente. E aí, realmente, você começa a se questionar aqui a história que não está batendo. Se o álibi que foi dado à polícia é que ele estava a 5 horas de distância quando as coisas aconteceram, não faz sentido. Desculpa, mas não faz sentido. Eu não consigo imaginar uma pessoa indo a um bar, festejando, supostamente sendo expulsa, tentando seguir duas garotas até um food truck, ficar lá um tempão e de repente ir para casa, pegar um carro e dirigir mais 5 horas pela madrugada para chegar em outra casa. Isso não faz sentido. Nenhum pai, nenhuma mãe iria recomendar isso para os filhos. Dirige de madrugada 5 horas. Não. Assim, outra coisa, se esse boato for verdade, de que esse é o álibi dele, 5 horas de distância, a conta ainda assim não vai fechar, porque 5 horas de distância, então basicamente o álibi dele em si seria a estrada,
Porque se era 5 horas, a hora em que as garotas perderam a vida ainda não é tempo suficiente para que ele tivesse chegado a essa casa. Ou então, a menos que alguém mais estivesse com ele no carro de madrugada para ir a outro lugar e confirmar essa possibilidade, essa inocência. Isso realmente dá um embrulho no estômago. Quando eu revi as imagens e eu vi essas cenas específicas por esse ângulo da câmera, realmente isso me incomodou. A postura dele é super estranha, a postura das meninas é mega estranha aqui também, é como se algo não estivesse batendo. E aparentemente quem sai como perseguidor no vídeo é ele. Lógico que pode haver uma explicação, mas não se encaixa das meninas simplesmente abandonarem um estranho. E o relato também que o Joey disse, que o Jack contou a ele, também é confuso quando você olha agora para a circunstância como um todo. Eu só queria que as garotas garantissem. Isso é uma coisa aqui que não faz sentido, porque se as meninas foram do bar até ali para comprar comida e já tinham uma carona em mente, tipo assim, a carona estava combinada de pegá-las ali. Então para que ele ia precisar simplesmente acompanhar as garotas? Elas já tinham um acompanhante, alguém que estava dirigindo o carro. Por que há aquele distanciamento entre eles? No mínimo, se você acaba de conhecer um estranho que lhe promete levar em segurança para casa, você vai estar conversando com ele, não... Tá, então você me leva em segurança e tal, mas tipo assim, cada um no seu canto. Você 10 metros longe de mim e eu aqui. Isso também é uma coisa que não combina muito, não cola. Há a possibilidade de que de repente ele ficou super atraído pela beleza da Madison ou pela daquele, e aí tipo tentou bancar um cara legal, porque é assim que às vezes as coisas acontecem, né? As pessoas querem uma carona, é gentil, e aí troca o número de telefone e quando vê, casam, né? Muita gente aconteceu isso aí. Não seria exclusivo aqui do rapaz. Então, às vezes os relacionamentos começam de uma interação de gentileza. Então, pode ser isso. E aí, de repente, ele seguiu tentando, bancar ali o good guy. Só que a coisa saiu errado porque as meninas deram no pé e o largaram para trás. Seja como for, a história ela ainda não se encaixa aqui, mesmo com a hipótese pró-Jack ou contra Jack. Porque seja como for, há um fato aqui. Há esse depoimento que eu não estava ciente antes. Ele disse para o Joey que iria levar as meninas em segurança, que eles haviam combinado, que eles chegaram juntos e que não sei o quê. Então assim, há algo agora que afirma definitivamente que aquele moço de moletom, supostamente Jack, não era um aleatório que estava em posições misteriosas, simplesmente encarando as meninas. Definitivamente agora nós temos uma testemunha dizendo que ele falou sobre as garotas, que ele disse estar acompanhando as garotas, ele estava aguardando as garotas. Isso muda muita coisa aqui. O fato de que todas as pessoas que cruzou o caminho das garotas naquela noite, de uma forma ou de outra, já explicou o porquê estava ali, o porquê, por exemplo, recebeu as chamadas dela, e ele ser o único qual nós não temos nenhuma explicação, é realmente estranho. Porque quando a polícia disse inicialmente, não, ele não é nenhum suspeito, na época, o que estava sendo baseado era no contexto de que ele era alguém que estava perseguindo. Ninguém tinha uma noção que ele tinha falado das garotas para o Joey. Agora, nós sabemos disso. Parece que quanto mais a polícia tenta esconder sobre ele, pior a coisa fica. Simplesmente eu acho que o álibi dele deveria ser esclarecido, que o que ele estava fazendo ali naquela noite deveria ser completamente revelado ao público para simplesmente dissipar de uma vez por todas essas dúvidas. Honestamente, se eu tivesse no lugar dele, todas as pessoas estivessem me acusando, postando vídeos sobre mim, divulgando a minha foto por toda a internet, e eu potencialmente seria suspeito de ter cometido este crime, a primeira coisa que eu faria, com certeza, seria ir na delegacia e pedir, por favor, esclareçam a minha história, eu vou dar o meu DNA voluntariamente, ou então eu mesmo fazer um vídeo, vou contar, gente, eu tava lá naquela noite, foi tudo uma coincidência, nada mais do que isso. Mas simplesmente isso não está acontecendo aqui. O outro vizinho, que foi acusado lá injustamente, deu não sei quantas entrevistas na TV para dizer que ele não tinha nada a ver com isso, foi atrás da delegacia, deu DNA, fez tudo isso. O garoto simplesmente não se manifesta, a família dele não se manifesta, ninguém fala nada. Então pode ser difícil para algumas pessoas entenderem por que uma pessoa inocente não está nem aí para o fato de sua reputação estar sendo jogada na lama, quando ela simplesmente tem o poder de parar tudo isso, dando a simples verdade. E mesmo que ele esteja na África, eu não sei como ele consegue ficar tão bem com todo mundo apontando o dedo para ele, enquanto ele aparentemente não faz nada para limpar seu nome. Como um todo, eu não sei dizer o que eu sinto em relação a isso, essas informações são ambivalentes e, novamente, podem ser
muito bem explicadas e esclarecidas de uma vez por todas. Mas todo esse aparente desinteresse em prestar qualquer explicação que elimina as dúvidas e que vai mudar a ótica do público sobre ele, realmente o deixa em uma posição muito suspeita. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, espero que você tenha gostado. Lembrando que eu vou estar fazendo o meu primeiro seminário online de A Cura da Culpa. Quantas culpas você carrega? Existem muitas que muitas vezes não fazemos a menor ideia de que estão aqui dentro, mas elas estão sobrecarregando o nosso emocional e o nosso corpo físico também. E chegou a hora de curar e tratar isso definitivamente. Esse seminário vai ser muito poderoso, vai acontecer às 19 horas do dia 23 de dezembro, então se você quiser garantir a sua inscrição, este é o momento, a hora é agora. Eu acho que é uma grande oportunidade para quem estava procurando uma luz para não sair desse ano, de repente de uma forma como você não gostaria, você sente que está no mesmo lugar. Eu acredito que esse seminário vai ter respostas para você, porque nós vamos fazer coisas muito fortes para realmente mudar a sua mente e tratar aquilo que você nunca conseguiu tratar. Você vai ter vários métodos aqui para garantir sua inscrição. Tem o meu site, tem um grupo no Telegram, tem um grupo no WhatsApp. Você vai conseguir entrar em contato com qualquer uma dessas ferramentas. Está aparecendo aqui. O link do site também vai estar nos comentários. Lembrando, se você quiser saber mais sobre mim, você pode adquirir meu livro Perfeito Estranho. Ele já está disponível à venda. Você pode adquirir, inclusive, ou pelo meu site ou pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur que se vê preso em uma terrível monstro hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Esse livro tem mais reviravoltas do que você pode imaginar. Então o livro é escrito em formato roteiro, então a densidade dele é muito curiosa, porque você realmente vê um fluxo da leitura completamente diferente. Lembrando que o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também, vai autografado se você quiser, tem uma série de marcadores exclusivos e um pôster também. Eu tenho um canal no Telegram, onde acontece bastidores, votações, tem muita coisa que só acontece por lá no canal, entra, tá, o link está aqui nos comentários também. E eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá, então só tem material de análise lá naquele canal, tá bom? A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Não é só uma, duas, três, quatro, 5 acusações contra Ezra Miller. Difícil não perder a conta com a quantidade de denúncias que serão expostas aqui hoje. Essa celebridade está em apuros e você vai entender tudo, todos os lados. Das alegações de seita, aliciamento, agressão e sequestro. A linha do tempo de quando tudo começou até agora.